Ontem ocorreu uma situação em Salvador, na Bahia, e que pode ter desdobramento nos próximos dias. Resta nos aguardar, mas o que aconteceu foi o seguinte: um policial militar, ele foi armado até o farol da Barra, começou a disparar para cima e dizendo que, eu vou repetir aqui as palavras dele aqui para ficar exato o negócio: eu não vou deixar, não vou permitir que violem a dignidade humana de um trabalhador. E aqui ele estaria se referindo possivelmente a ordens do governador da Bahia, o governador do PT, Rui Costa, em relação ao modo como lidar com a pandemia, né, com as restrições decorrentes dessa crise agora sanitária. E daí o que aconteceu foi que, após horas de negociação com a polícia, né, esse PM disparou contra policiais do BOPE que reagiram, dispararam contra ele e ele acabou falecendo. E daí, logo em seguida, a extrema-direita brasileira utilizou essa situação, utilizou esse caso para empreender um ataque contra o governador da Bahia, para empreender um ataque contra essas medidas de combate ao coronavírus, né, como as restrições de abertura de comércio, de mobilidade, e também para instigar, né, para incitar um motim entre policiais militares da Bahia. Basta a gente recordar, que só abrir um parênteses aqui, basta a gente recordar que foi na Bahia também que houve a estranha mega operação para prender o Adriano da Nóbrega, que era um chefe de um grupo, de um esquadrão da morte no Rio de Janeiro, né, um grupo de assassinos de aluguel, que era o escritório do crime, que tinha vínculos com a família Bolsonaro, aparentada e empregada no gabinete do Flávio Bolsonaro, e era uma mega operação com centenas de policiais, e mesmo assim ele foi executado, né, durante a operação. Então a Bahia já é uma situação complicada, a polícia baiana já tem assim, uma situação complicada ali, e nesse caso agora, como eu falei, a extrema-direita está se aproveitando disso para instigar uma revolta dos policiais no Estado. E entre essas pessoas, você tem, para começar aqui, né, citar essas pessoas, você tem a Bia Kicis, que é uma deputada federal bolsonarista, que atualmente é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e ela vem e diz o seguinte: soldado da PM da Bahia abatido por seus companheiros, morreu porque se recusou a prender trabalhadores, disse não às ordens ilegais do governador Rui Costa da Bahia. Esse soldado é um herói. Agora a PM da Bahia arou. Chega de cumprir ordem ilegal. Então, como eu disse aqui, você tem uma deputada federal bolsonarista, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, instigando forças policiais, PMs da Bahia, a se amotinarem contra o governador, a descumprir ordens do governador. Ou seja, é algo grave. Depois a Bia Kicis, hoje de manhã, escreveu dizendo que ela não tinha informações sobre o assunto, que ela publicou isso aqui, ela apagou, na verdade, esse tweet, né? Ela apagou esse tweet e falou assim, não tinha informações sobre esse assunto, agora tentando botar panos quentes. Que é o que os bolsonaristas fazem, né? O que é o que a extrema-direita faz constantemente, não apenas no Brasil, mas fora também. Eles jogam a querosene, eles jogam fogo na querosene, eles veem o negócio arder, eles inflamam a população, eles inflamam os radicais, eles inflamam os fanáticos e depois eles vão lá e jogam um balde de água fria em cima e dizem, bem, eu não fiz nada na verdade, isso aqui se espalhou, mas eu não tenho culpa disso. É o que eles fazem. Outro que também instigou motins, está instigando essa revolta dos policiais, é o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, também deputado federal bolsonarista, obviamente, né, filho do presidente, e ele diz o seguinte, ele põe lá aquela frase que eu li para vocês no começo, né, do policial dizendo que ele não vai permitir que viole a dignidade do trabalhador, põe lá cenas do soldado, e daí ele diz o seguinte: aos vocacionados em combater o crime, prender trabalhador é a maior punição. Esse sistema ditatorial vai mudar. Protestos pipocam pelo mundo e a imprensa já não consegue abafar. Estão brincando de democracia achando que o povo é otário. Que Deus conforte os familiares do PM Bahia. E daí outros também se manifestaram e estão pintando, estão retratando esse policial, que muitos estão descrevendo aqui, inclusive os negociadores, os policiais que negociaram com ele durante a situação, dizendo que estava num surto psicótico, né, num surto, que ele não estava em suas faculdades normais.
estão tratando esse sujeito como se fosse um herói, como se ele estivesse se rebelando contra ordens injustas do governador, sendo que, na verdade, tudo indica que ele estava desajustado mental, estava com algum tipo de transtorno ali e saiu para a rua armado, disparando para cima, jogando isopores de trabalhadores lá, de ambulantes, no mar, jogando bicicletas no mar. Então, assim, não estava bem, na verdade, né? Aparentemente ele não estava bem. No final desse vídeo aqui eu vou pôr um trecho de uma fala de policiais que participaram das negociações, explicando a situação e o que eles perceberam do comportamento desse policial, que não era um herói. Ele não estava enfrentando a ditadura do governador da Bahia. Ele estava num surto psicótico, aparentemente. Ele não estava bem. Essa é a situação. E daí eu quero aproveitar isso aqui, já que a gente já fala de polícia, e mencionar algumas coisas, na verdade, que há tempos eu queria falar com vocês, né? Porque uma coisa é óbvia, né? O Bolsonaro, mais do que dialogar com as Forças Armadas, mais do que convencer os militares, mais do que ter a adesão irrestrita das Forças Armadas, o Bolsonaro é alguém que principalmente fala e apela para os policiais militares, para os policiais brasileiros. De certo modo, talvez a principal base eleitoral do Bolsonaro, é a principal base de suporte do Bolsonaro, e a gente tem que pensar que a gente fala de pessoas armadas, grupos repressivos do Estado, e aqui a gente tem que ser muito claro nos negócios, né? A polícia, o exército, o sistema judiciário são forças repressivas do Estado, elas estão aí para manutenção do Estado, do establishment, então ele vai lá e seduz essas pessoas armadas. E aqui vale mencionar mais uma vez o livro que eu já mencionei algumas vezes nessa semana, que é A República das Milícias, do Bruno Paes Manso, no qual ele fala justamente disso, né, desse apelo que o Bolsonaro e o bolsonarismo têm com os policiais militares, e no caso do Rio de Janeiro, que é um caso particular descrito pelo Bruno Paes Manso, tem a ver com essa íntima relação entre polícia, políticos, entre polícia e bicheiros, entre polícia e traficantes, entre polícia e tudo o resto, na verdade, né? É uma coisa assim, é uma simbiose, é uma mescla ali de forças estranhas em operação e que confunde tudo, e é nesse cenário que o bolsonarismo surge e cresce, é nesse cenário que o Bolsonaro se torna um fenômeno, dentro desse cenário complexo no qual os policiais acabam abusando de sua autoridade, tanto para ações violentas, ou seja, brutais contra a população, tanto para contravenção, para lucrar com o crime organizado, para lucrar com outros tipos de negociatas ali, como as milícias, por exemplo, né, quando eles tomam conta de territórios e passam a ter lucros milionários extorquindo a população. Então você tem um cenário bastante estranho e que aos poucos tem sido exportado para outros estados também, né? Essa mentalidade miliciana já não é mais exclusiva do Rio de Janeiro, já tem sido reproduzida em outros estados, e aparentemente a Bahia também é um desses estados, né? Mas certamente o Bolsonaro tem um apelo muito forte, tem um impacto muito grande em policiais. E daqui a gente tem que fazer uma distinção, na verdade, né, entre a corporação, entre o órgão, né, entre as forças policiais, as forças armadas, entre os órgãos repressivos do Estado e os indivíduos que compõem essas forças. Porque, embora a polícia seja um órgão repressivo, né, seja uma força repressiva do Estado, ou seja, de manutenção do Estado. E aqui é interessante um autor também que fala muito sobre isso, né, que explica essa distinção e como essas forças operam, que é o Althusser, que é um autor francês. Ele tem um livro chamado Aparelhos Ideológicos do Estado, no qual ele fala principalmente sobre os aparelhos ideológicos não repressivos, mas ele fala sobre a escola, a igreja, a família e outras instituições, a imprensa, por exemplo, que, ao contrário das forças repressivas que mantêm o establishment, essas forças ideológicas, elas reproduzem o establishment, elas perpetuam, elas legitimam o establishment. Então, como eu falei, uma coisa é você ter a instituição, uma coisa é você ter a corporação, você ter o órgão, outra coisa são os indivíduos que compõem esse órgão. Porque certamente no interior da polícia você tem as mais distintas pessoas. Você tem, por exemplo, fascistas mesmo, né, ou proto-fascistas, pessoas que estão dispostas à violência, à brutalidade, têm prazer nisso, são sádicos e integram a polícia porque eles querem ter essa autoridade para poder, sabe, constantemente esculachar a população. Então tem pessoas que são assim, tem esse perfil, não sei dizer se é a maioria, mas certamente tem esse perfil lá dentro. Tem pessoas que estão lá para trabalhar, é o trabalho delas. Elas precisavam de um trabalho, teve um concurso da polícia, fez o concurso, passou e vai lá pegar o salário delas. Eu imagino que seja a maioria, na verdade. Pessoas que são trabalhadores, estão indo trabalhar na polícia e é o trabalho delas, e depois que elas tiram a farda, vão para casa e acabou. Então,
Tem os trabalhadores, tem os idealistas, pessoas que realmente acham que estão lá para servir a população, para proteger a população, e que talvez tenham uma visão humanitária também, e que não acham que não compactuam com violações e abusos de direitos humanos. Certamente também tem essas pessoas. E tem aqueles que vão para a contravenção, que acham que, bem, a partir do momento que eu estiver na polícia, eu vou ter autoridade também, assim como os outros lá, os sádicos, mas eu vou usar isso aqui para benefício próprio, para lucrar em cima disso, para ficar rico, para ter cordão de ouro e poder ter uma lancha. Talvez alguns desses grupos até se mesclem, né, até se misturem, como mostra no livro do Bruno Paes Manso, né? Você tem lá os violentos, os brutais, que se mesclam com os da contravenção, e isso gera, sabe, um barril de pólvora prestes a explodir a qualquer momento. E o que acontece, e eu acho que acentua também essas tensões entre cidadãos, entre população e a polícia, é que, por um lado, você tem esses grupos extremistas de direita, como o Bolsonaro, e como outros também, que representam essa visão da brutalidade, da repressão, e esses grupos abraçam os policiais, põem os policiais no colo. Olha só, eu entendo vocês. Eu sei que a vida de vocês não é fácil, eu sei que o trabalho de vocês é arriscado, é perigoso, e eu estou aqui para proteger os interesses de vocês. Eu estarei aqui no Congresso para defender o direito de vocês, defender suas próprias vidas e matar o meliante. Então, a extrema-direita, ela tem esse poder de reunir em torno de si as forças que carregam armas, ou seja, tanto o exército, as forças armadas, quanto também as forças policiais. Eles fazem isso, eles trazem para si: eu protejo vocês, eu vou ser a voz de vocês no Congresso, eu serei a voz de vocês na presidência. Eles fazem isso. E fazem isso de maneira muito inteligente, na verdade, porque assim o que eles garantem é justamente essa força repressiva, armada, esse apoio, para caso haja algum tipo de manobra para retirar eles do poder, basta simplesmente conclamar, inflamar essa base armada para a violência, que é o que estão fazendo agora. Você tem o Bolsonaro agora acuado, mais uma vez acuado, e o que acontece é bolsonaristas inflamando esses homens armados. E, por outro lado, enquanto que a extrema-direita puxa para si as forças policiais, a esquerda faz o favor de jogar essas forças para o outro lado, né? Faz justamente o trabalho de contribuir para que a extrema-direita se aproxime das polícias e das forças armadas, chamando basicamente todo mundo que trabalha na polícia de fascista. E isso é uma coisa que você vê frequentemente, na verdade, né, em grupos de esquerda, é chamar todo mundo que é policial ou militar ou milico de fascista. O que é uma redução tosca e simplória, como eu disse. Você tem certamente no interior das polícias e do exército todo tipo de mentalidade, todo tipo de pessoa lá dentro, é óbvio. Só para mencionar um caso para vocês aqui, um caso concreto, tem um policial, nesse caso civil, mas é o Leonel Hadi, policial do Rio Grande do Sul, que ele pertence a um grupo de policiais antifascistas e ele é constantemente hostilizado por pessoas da esquerda que dizem que ele é fascista. Ele se mostra como antifascista, ele defende pautas de esquerda, ele defende direitos humanos, ele defende uma série de noções da esquerda, mas grupos da esquerda o chamam de fascista, porque ele é um policial. Obviamente, então, naturalmente, se ele é um policial, ele é fascista. Ele não pode ser de esquerda, ele não pode ser antifascista, ele não pode ser progressista, ele não pode ser alguém que se opõe ao Bolsonaro. Ele é alguém fascista. Então, você tem duas forças aqui, uma força puxando esses policiais e outra força jogando os policiais para o outro lado. É isso que eles fazem. Então, não surpreende, por exemplo, como a gente viu também tempos atrás, lá em Sobral, os policiais amotinados, recebendo apoio também de grupos bolsonaristas. Agora, na Bahia, e em outras circunstâncias, o que você vai ver é justamente isso. Você vê a extrema-direita acolhendo essas pessoas e abraçando essas pessoas e dizendo: olha só, eu te entendo, enquanto que a esquerda joga para o outro lado, o seu bando de fascista tem que acabar com essas pessoas. E uma coisa certa também, né? A polícia vai existir em qualquer tipo de sociedade, gente. E a polícia também é uma força de repressão em qualquer tipo de sociedade. A polícia é repressiva no Brasil e a polícia é repressiva na Noruega. Claro que a diferença no modo como eles exercem repressão, no modo como eles exercem esse controle, tem até o lema, né, que é servir e proteger, e muita gente ingenuamente acha que é servir e proteger o cidadão, né? É servir e proteger o Estado. E isso vale, como eu disse, para qualquer nação. A diferença é o modo como eles vão fazer isso, né? No Brasil, que você tem um outro tipo de constituição social, estrutura social, a polícia se sente legitimada para descer o cacete, exterminar cidadãos, disparar na favela. Ela se sente legitimada porque você tem um longo histórico também de desumanização de segmentos sociais inteiros no Brasil, né? Como a gente já falou várias vezes aqui também. Então, só para concluir esse vídeo aqui, na verdade a gente abordou vários assuntos aqui, mas para concluir esse vídeo, no fundo, o que você tem agora é mais uma vez o bolsonarismo explorando esses grupos armados, trazendo para si a pauta desses grupos. Eu defendo vocês, a gente está aqui do seu lado,
Vocês são heróis, mesmo quando a pessoa comete algum tipo de crime, como a gente pode pensar no caso também dos bolsonaros, né, que em várias circunstâncias deram condecorações, medalhas para milicianos que estavam presos, como foi o caso do Adriano da Nóbrega. O Flávio Bolsonaro foi na cadeia entregar a medalha para o Adriano da Nóbrega. Então, assim, eles estão dispostos a passar a mão na cabeça desses policiais, mesmo quando eles cometem crimes, que é o caso também desse sujeito agora que foi executado ontem pela polícia, né? Estava lá armado e representava uma ameaça, disparou contra policiais, e você tem lá Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro chamando de herói essa pessoa, e isso certamente vai, mais uma vez, como eu disse, inflamando a população, né? Jogando a querosene, jogando fogo e esperando para ver o Brasil arder. A resposta pode não acontecer tão cedo, mas eles estão cavando aqui o pênalti total. E eles querem justamente, como a gente falou já em algumas circunstâncias, eles querem o caos. Eles querem o caos para que eles venham e depois digam assim, olha só, olha o caos aqui, nós somos a ordem. Eles criam o caos e depois eles se mostram como uma resposta para o caos. Eu vou deixar aqui no finalzinho desse vídeo, como eu disse, a fala dos policiais do BOPE. E eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Me digam no comentário aqui embaixo. Se vocês acompanharam a situação, aí, se vocês viram a cena, o que vocês acham em relação a esse uso que o bolsonarismo faz das polícias? Eles estão usando, na verdade, estão manipulando os policiais a favor de seus interesses, né? Como você vê isso? Deixa no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL. Eu tenho um curso lá agora de escritas narrativas, você pode fazer para quem deseja aprender a escrever melhor, se tornar um escritor, e também conferir meus livros sobre o Bolsonaro, e também um romance histórico sobre Jesus. Se cuidem por aí e até mais. Tchau! Fiz um contato com ele para ver se conseguia trazê-lo à realidade, né, e procurar se entregar, mas essa negociação ela alternava em picos de lucidez, né, por parte do policial, e picos de loucura, né. O policial ele não falava coisas com sentido, estava bastante transtornado, e chegou num determinado momento, né, a partir de um período longo de negociação, o policial ele efetuou vários disparos contra a nossa unidade de intervenção, né, e aí nós tivemos que reagir, e o policial foi atingido, socorrido de imediato, e espero que ele passe bem. Infelizmente, em casos dessa natureza, existe essa possibilidade essa opção tática, né? E infelizmente nós ficamos tristes, né, pelo fato de ser policial militar, mas procuramos agir dentro da técnica da negociação, através de protocolos internacionais que nós utilizamos. O capitão Luiz Henrique, nosso negociador, a todo instante tentando chamar a atenção do policial e buscar trazê-lo para a realidade, mas infelizmente ocorreu esse desfecho. Realmente ele sinalizou ameaças durante todo o processo de negociação. A equipe identificou realmente que ele estava classificado como mentalmente perturbado. Ele não demonstrava realmente uma conversa dentro do padrão de realidade, e começou a sinalizar para um perfil classificado como suicide by cop, isso é o suicídio cometido por policial, onde ele começou a sinalizar que iria realizar disparos de arma de fogo contra os policiais, e perguntava se os disparos dos policiais iriam atingi-lo. E o clima foi ficando realmente tenso. Utilizamos todas as ferramentas dentro desse processo de negociação para tentar persuadi-lo